e até ao ímpio para o dia do mal. Abominação é para o Senhor todo o altivo de coração. Ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purificará a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos fazem que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. Todos juntos comigo, esse versículo 9. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Continuo eu no versículo 10. Adivinhação se acha nos lábios do rei, em juízo não prevaricará a sua boca. O peso e a balança justas são do Senhor. Obras são todas as pedras da bolsa. Abominação é para os reis a prática, a abominação é para os reis o praticarem a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios da justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que falam coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro de morte, mas o homem sábio o apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como nuvem de chuva serode. Todos juntos comigo, o versículo 16. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Todos juntos ainda comigo, até o versículo 20. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. Todos juntos, terminando, o que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Pai bendito e amado, é com muito prazer, Pai, que nós chegamos à Tua casa, para render a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Toda essa gratidão que expressa, ó Deus, o nosso melhor, o viver melhor. E nós estamos aqui para Te adorar em espírito e em verdade. Estamos aqui para ouvir não a voz de um homem, de um pastor, mas estamos aqui, ó Deus, para ouvir a Tua voz. Que o Teu Espírito se manifeste de forma gloriosa e que venha trazer aos nossos corações, Senhor, entendimento para sermos sábios nos dias em que nós estamos vivendo e nos dias que ainda passaremos nesta vida, Pai. As coisas, ó Deus, estão sendo avassaladoras, as coisas estão sendo destruidoras, o mundo está se destruindo, Pai. E nós precisamos ter conhecimento, nós precisamos ter sabedoria, discernimento, nós precisamos ter
do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Alegrem-se teu pai e a tua mãe, e regozijes o que te gerou. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Até que ponto eu tenho sido sábio? Até que ponto eu tenho sido conhecedor das verdades que determinam a minha vida? Até que ponto eu tenho sido prudente em separar, em ver que os meus passos têm que ser guiados pelo Espírito de Deus? Nós temos que permitir a ação dos anjos para que nós possamos vivenciar neste século, neste mundo, o tempo em que nós estivermos ainda na terra, uma vida que o Senhor preparou para mim e para você e para todos os santos. Quando eu digo santos, eu falo aqueles que são separados, porque santificação nada mais é do que você se separar das coisas que prejudicam a sua vida e, consequentemente, prejudicam a sua família e, consequentemente, prejudicam a sua descendência. Nós temos que começar a observar de que nós não somos únicos. Eu não sou único. Quando Deus me fez, Ele me fez para que eu também pudesse gerar, para que eu também pudesse administrar uma vida e construir uma família, fazendo com que aquilo que o Senhor desejou e pediu a Adão e Eva, crescei e multiplicai-vos. Mas nós temos que ter prudência. Não é simplesmente um ato de amor que faz uma criança. Nós temos que ter prudência, principalmente os jovens, né, que estão aí diante de uma volúpia, de um desejo de sexo, de prazer. Não é dessa forma. Que deve ter e que Deus quer que tenha, nós precisamos ter grandes pais e grandes mães, não simplesmente por causa de um ato sexual, mas pelo prazer de construir uma família, de preparar uma descendência. E quando ele fala aqui, pedindo, né, diante da grande alegria que um pai e uma mãe têm, e que se regozija, né, o versículo 25 nos fala, alegrem-se teu pai e a tua mãe, e regozije-se o que te gerou. Nós temos que ter prazer, alegria, contentamento, amor, respeito, carinho por aqueles que nos geraram. E infelizmente hoje, pela falta desta compra da verdade, do reconhecimento dessa verdade que é Jesus, os pais hoje não estão fazendo aquilo que deveriam fazer e por isso seus filhos estão distanciando-se da graça de Deus, da vida abundante
que Deus verdadeiramente preparou para mim e para você. Você pode dizer para a pessoa ao seu lado: Deus preparou uma vida para você de abundância. De abundância. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos poderão ver, nem ouvidos poderão ouvir o que este Deus tem preparado para mim, para você, para o seu povo, para aqueles que são separados, que compraram a verdade, mas essa verdade está de lado, essa verdade não é mais uma verdade, e muitas pessoas estão negando esta verdade, e por isso suas famílias estão destroçadas. Por isso seus pais estão sendo desonrados. Por isso suas mães estão sendo desonradas. Por isso, por não comprarem essa verdade, por não trazerem essa verdade para dentro de si como o templo do Espírito Santo, estão fazendo com que os pais fracassem e não vivam aquilo que devem viver e não sejam honrados, como a própria palavra de Deus nos ensina. Que mandamento? Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a resposta da boca. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e teus pensamentos sejam estabelecidos. Até que ponto eu estabeleci o meu pensamento? Até que ponto eu comprei essa verdade? Até que ponto eu vivo esse caminho? Até que ponto eu tenho esta vida, que é o próprio Senhor Jesus? O mundo está transtornado. O mundo está diante de uma coisa tenebrosa. E nós temos que saber de que estas crianças pequenas, que hoje são crianças, que hoje ainda são adolescentes, que hoje são começo de homem, começo de mulher, precisam ter a segurança de um pai que ensine
verdadeiramente esse caminho. Os pais estão ausentes. E por isso, muitos homens que são pais hoje não estão sendo honrados. Recebem um presente, um objeto, quem sabe uma roupa, quem sabe, né, nós conhecemos pessoas que dão joias, mas não é isso. A honra maior que eu dou ao meu pai é comprar essa verdade, é viver essa verdade, é caminhar nessa verdade. E aí eu vou fazer o que o Senhor pede aqui. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Que caminhos os nossos filhos têm seguido? O que você, pai, tem feito pelos seus filhos? Tem sentado com eles e ensinado? Tem feito eles comprarem essa verdade? Essa palavra, ela é dura e ela é importante para os dois lados, para pai e filhos. Porque nós temos que entender que quando o Senhor fala aqui, Ele fala de uma sabedoria que se edifica. E hoje o que nós vemos são lares destruídos. Pais que poderiam estar com suas mães, você como filho. Mães que poderiam estar ao lado dos seus pais, hoje comemorando um dia especial, honrando o seu pai, não estão. Há uma falência no mundo da estrutura familiar. E o que nós precisamos entender é que nós estamos nos mostrando como pessoas frouxas, sem entendimento, que é inclusive o que a palavra de Deus nos diz. Confia ao Senhor as tuas obras, e que os teus pensamentos sejam estabelecidos. Quando eu falo nesse versículo 3, do 16, venha comigo a Provérbios 3, 6, 3, meia dúzia. E veja o que diz a palavra do Senhor.
3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará o quê? Reconhecer quem? O Senhor, a verdade, o caminho, a vida. Comprar isso é melhor do que comprar um carro, um apartamento, uma casa, uma viagem, porque a viagem termina, a casa fica, o apartamento fica, o carro fica, mas o Senhor Jesus permanece. E aí nós podemos ser honrados como homens, como pais, quando nós fazemos chegar à nossa casa a responsabilidade. Não significa manter financeiramente. O que me bate ao coração, o que me entristece, é de que muitos homens chegam e colocam em cima da mesa a questão e acabou. Ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, aparta-te do mal. Assim será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. E todos juntos comigo, o versículo 9 ao 13º. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem.
Pois bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as tuas primícias. Fala aqui da nossa fidelidade a Deus, mas fala também da nossa fidelidade aos nossos pais. E o que nós temos feito pelos nossos pais? Você sabe quanto o seu pai e a sua mãe investiram na sua educação? Você sabe? Foram muitos mil-reais. O que você tem feito pelos seus pais? Eu fiquei muito comovido. Eu já sou uma manteiga derretida, né? Mas eu fiquei muito comovido quando eu vi um jovem dizendo: os meus pais não têm como ter um plano de saúde. A aposentadoria deles não dá. E sabe o que eu fiz, pastor? Reuni meus irmãos, e dos 5 irmãos, apenas 3 se prontificaram em pagar um plano que seja suficiente para que os meus pais tenham um final de vida feliz. Mas sabendo da necessidade maior, eu próprio separei dos 2 que não fizeram nada.
não só da nossa vida, mas daqueles que fazem parte. Tem essa capacidade de andar confiante no teu caminho, absorvendo a sabedoria divina, comprando dia a dia essa verdade, este caminho, esta vida. E tudo isso se resume numa grande palavra, pequena, mas a maior palavra do mundo: Jesus. Que você possa administrar isso sobre a sua vida e entender de que você precisa ser, podem distribuir, que você precisa ser prudente, que você precisa entregar o seu caminho, que você precisa lembrar de que a sua família precisa de você, que o seu filho e a sua filha dependem do seu testemunho, dependem da ação que você tem, não só para com ele ou com ela, mas com sua esposa. Dê tempo. Dê tempo. Não gaste o seu tempo de forma errada. Sua família precisa de você, pai. Seu filho precisa de você. Precisa que você saia. Precisa que você sente com ele. Que você coma pipoca com ele, vendo um filme ou a novela Os 10 Mandamentos, A Terra Prometida, seja lá o que for. O seu filho, a sua filha precisa de um afago. Seu filho e sua filha precisam ver o respeito que você precisa ter para com a sua esposa. Eles precisam ver o seu esforço em proporcionar a eles algo que outra pessoa não pode proporcionar. Mas muitos pais estão fugindo desta responsabilidade. E eu quero dizer uma coisa a você: não pense que você não será cobrado, porque será cobrado sim. Se você não agir como pai, você não será honrado. Se você não vivenciar este caminho, esta verdade, esta vida, se você não comprar, se você não trazer para dentro do seu lar e não compartilhar isso com os seus filhos, você será um eterno fracasso. Não vai adiantar dinheiro no bolso. O Senhor
Perdoa-me, Pai. E que os filhos entendam todas as ações que acontecem durante uma vida, principalmente as famílias que foram divididas, que foram destroçadas, em que filhos não honram seus pais. Existem muitos homens hoje solitários, tristes, abatidos, assim também como existem mulheres. Existem circunstâncias que levaram uma separação, mas não importa. Ele será sempre seu pai. Ela será sempre sua mãe. E merecem toda a honra. Que o Senhor possa administrar isso, para que você, diante dos caminhos retos, venha se desviar do mal. Como fala o versículo 17. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua vida, a sua alma. E quando fala no versículo 20, o que atenta prudentemente para a palavra, achará o bem. E o que confia no Senhor será bem-aventurado. Que você para Deus é tão perfeito, que nos faz, através de um ato de mastigar um pão, que Ele separou para representar o seu corpo. Ao comermos, ao mastigarmos, nós tivemos a oportunidade de moer este trigo, este pão.
E foi dessa forma que o Senhor foi moído por todas as nossas transgressões, por todas as nossas imperfeições, por todas as nossas falhas, fraquezas, faltas, pecados, transgressões, iniquidades. Ele foi moído. E ele pagou um preço, como bem falou Quiosh, de dar a sua vida. Mas até que ponto você entende isso? Ele deu essa vida dele por você, por mim, para sermos diferentes, para termos a alegria de termos uma família, termos filhos, admirarmos o crescimento de uma massa informe que um dia foi colocada no ventre de nossas mães, gerando um ser humano, fazendo com que esse ser humano se tornasse uma pessoa e crescesse, mas crescesse sadiamente, não só com a saúde física, mas principalmente com uma saúde espiritual, que é a vida, com uma saúde de amor, de cuidado, de orientação. Senhor, eu te louvo, Pai, por esses dias que foram criados para homenagear pai e mãe. Eu te louvo, ó Deus, pela oportunidade de nós refletirmos na casa do Pai. Seu amigo, pastor Mauro. Mas a igreja foi feita para ouvirmos a palavra de Deus. Não deixe os seus filhos verem que você não é um praticante, não é um buscador da graça de Deus, que não adora, porque é exatamente ensinando a criança que ela vai ser forte. Quer você queira ou não, esta criança vai se espelhar em você. E como pai,
você tem que fazê-la vencedora. Abra teu coração, meu amigo, e entenda de que o tempo está correndo. E de que você precisa ser honrado até o momento em que o Senhor te chamar. Diaconisa Anita, por favor, ore pelo cálice. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, ó Senhor, no momento te apresentamos, Pai, o seu sangue, Pai, que representado nesse suco, Senhor, vai nos lavar, nos purificar, ó Pai. É em nome do Senhor Jesus, do seu Filho amado, que nós te pedimos, Senhor, que todos os pecados que foram aqui colocados, Senhor, que sejam perdoados, ó Pai. Que possamos, Senhor Deus, viver em tua presença todos os dias, em todas as horas, em todos os momentos, Senhor. Que não nos afastemos de ti, ó Pai, é o que te pedimos, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa esse suco, Senhor, e que ele venha nos purificar. É no nome santo de Jesus que te pedimos e te agradecemos, Senhor. Amém. Bebamos dele todo. Gosto amargo, para nos lembrar que o sacrifício do Senhor foi dolorido. Igreja, compre essa verdade. Igreja, compre este caminho. Igreja, compre essa vida. Não deixe o tempo passar, porque cada dia que passa, você não recebe aquilo que deve receber do Pai. A misericórdia e as bênçãos de Deus são para cada dia, e nós a precisamos dela todo o tempo da nossa existência. Que você possa viver diante de bênçãos sem medidas, é o nosso desejo em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Vamos receber os cálices. Aleluia. A paz do Senhor a toda a igreja. Primeira pergunta, queria saber se tem entre nós alguém hoje nos visitando. Não, né? Sempre bom perguntar para ver se incentiva o pessoal a chamar. Amém. Vamos dar início à nossa agenda. Enquanto isso, o pastor estará aqui embaixo. Se você tem o seu dízimo, deseja sua oferta especial, que deseja entregar na mão do nosso pastor, esse é um momento.